Olá, queridos alunos e alunas do terceiro ano. Sou a professora Maurineide Mendes. Estarei com vocês através de videoaula, onde estarei com a disciplina de matemática durante esse período de aulas remotas. Conto com a participação de vocês, assistindo os nossos vídeos, tirando dúvida com os professores que estarão disponíveis à disposição de vocês nas escolas, em cada turma, nos grupos de WhatsApp. Espero de coração que vocês, mesmo à distância, consigam aprender o básico para que possam prosseguir com seus estudos. Portanto, preste bastante atenção, assista os vídeos que estamos fazendo para vocês com todo carinho, para que vocês possam adquirir conhecimentos necessários. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira aula de hoje. Na aula de hoje, vocês verão sobre a história da matemática, a matemática no dia a dia e o sistema de numeração decimal. A história da matemática, né? Como surgiu a matemática? A matemática surge a partir da relação do ser humano com a natureza. Na pré-história, o homem primitivo precisava medir distâncias, precisou saber a quantidade de alimentos que eles precisavam para se alimentar, quantidade de animais que eles tinham, entender como e quando ocorria as estações do ano, que aí vem a medida de tempo. Dessa forma, percebemos que a matemática nasce com a necessidade da humanidade, né? Então, a matemática foi uma necessidade desde a era na pré-história. Vamos ver algumas representações lá na pré-história. Como que eles representavam? Visto que nesse tempo ainda não existia o sistema de numeração decimal. Como era feito para fazer contagem, né? Então, o homem primitivo usavam ossos, né? Se eles tinham 2, 3 animais, eles contavam, juntavam ossos, davam nó em cordas, né? Cada animal, cada objeto representava um nó na corda. Os criadores de animais contavam pedra, né? Para cada animal representava com uma pedra. Faziam riscos em cavernas, né? Nas paredes das cavernas, onde eles poderiam estar representando ali a quantidades de animais, de coisas. E também aí começou a fazer os primeiros registros do que seriam os números, né? Então eles começaram a pensar em uma forma para representar essas quantidades. E você, aluno do terceiro ano, quando você pensa em matemática, o que vem primeiro à sua cabeça? Vamos pensar? Você pensou em números, contas e mais contas? Se vocês pensou em números, você está certo. A matemática pode ser considerada a ciência dos números, mas ela é muito mais que isso. Muito mais que utilizar símbolo para escrever quantidade. Então, vamos observar umas imagens a seguir. Então, temos aí duas imagens, né? Uma imagem provavelmente em um comércio, que pode ser um supermercado, e uma segunda imagem em uma rua. Onde está a matemática nessas duas imagens, né? Então, a matemática no dia a dia, onde está a matemática? Então, nas ruas ou no comércio, ela está lá presente. Às vezes nós não percebemos, mas está lá. Então, observando a imagem da rua, nós podemos ver tamanho dos prédios, posições, né? Formato, localização, quantidades, formas geométricas, peso, né? Volumes, comprimento, validade, formatos, preços, né? Se está em um supermercado, nós podemos ver tudo isso também, e também o tempo, né? O tempo que se espera, o tempo que se vai a um supermercado, né? Então, tudo isso é matemática no nosso dia a dia. Vamos lembrar junto? Aluninhos do terceiro ano, vocês estão iniciando o terceiro ano agora, né? Então,
Vocês estudaram primeiro, educação infantil, depois veio o primeiro, segundo ano. O que vocês lembram até agora, né? Então, vamos lembrar juntos, né? O que vocês estudaram em matemática até agora. Vamos lá? Então, quando se fala em matemática, como falei anteriormente, vem primeiro números, né? Números e operações, né? Então, os números é representado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, com esses algarismos, né, nós podemos representar qualquer número, certo? Além dos números, nós temos as operações que estão ligadas aos números, né? Que é a operação? São as operações fundamentais. Nós estamos falando de operações fundamentais. Acredito que vocês tenham aí uma noção de adição, né? Onde usamos o sinalzinho, né? A cruzinha. A subtração, a multiplicação e a divisão e o sinalzinho de iguais. Então, esses sinais usamos para fazer as operações, certo? Se vocês não viram todas as operações, não tem problema, você ainda está iniciando o terceiro ano, certo? Então, acredito que a adição e subtração vocês lembram um pouquinho. O que é adição? Somar. O que é subtração? Subtrair. Isso? Acredito que vocês tenham uma noção disso. Formas geométricas, né? Quem lembram das formas geométricas? Triângulo, quadrado, retângulo, círculo, né? Então, essas são as formas geométricas planas, né? São simples, né? Tem outras formas geométricas que vocês vão estar vendo no decorrer desse ano. E tem as formas geométricas espaciais, né? Que é as que ocupam espaço, né? Cilindro, cone, cubo, a pirâmide triangular, a pirâmide quadrangular, né? Que é aquela que tem a base com quatro, né? Quatro lados em forma do quadrado, o paralelepípedo e a esfera. Então, essas são algumas formas geométricas que eu acredito que vocês já viram. Tem outras ainda que vocês vão estar vendo da agora em diante, certo? Medidas, né? Quem lembra das medidas? O que usamos para fazer as medidas, né? Relógio para medir o tempo, né? A fita métrica ou a trena, onde vamos estar medindo o comprimento. Tem aí a balança, onde vamos estar medindo massa, né? Peso dos objetos, principalmente nos mercados, é usado muito a medida de massa, né? Tem o termômetro, que mede a temperatura, isso, medidas de temperatura, e temos também o litro, né? Que mede o volume, né? A capacidade de uma quantidade de líquido. Então, algumas medidas que também acredito que vocês também já conhecem, nós vamos estar estudando durante todo esse ano, certo? E temos também na matemática o sistema monetário brasileiro. Qual é o sistema monetário brasileiro? É o real, nós usamos a unidade real, isso? Aí temos a cédula de 2, 5, 10, 20, 50, 100 reais. Eu coloquei a imagem da cédula de 200 reais, os dois lados, né? É uma cédula nova, tem pouco tempo que foi lançada, eu coloquei os dois lados para vocês entenderem, né? Então, tá aí as cédulas do nosso sistema monetário brasileiro. E abaixo nós temos as moedas, né? 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1, não é isso? R$1 equivale a 100 centavos, né? Então, esse é o sistema monetário brasileiro que usamos no Brasil, certo? Agora, vamos falar um pouco do sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal que usamos é chamado... Por que é chamado decimal? Pois contamos em grupos de 10. Como assim em grupos de 10? Né? Depois, mais adiante, nós vamos estar estudando. Né? Então, a cada 10 unidades, nós formamos uma dezena. Para facilitar a contagem, nós agrupamos essas unidades, né? Formando uma dezena, por isso falam decimal, grupos de 10. Ele foi inventado pelos índios, aperfeiçoado e levado para a Europa pelos árabes. Daí o nome de indo-árabe.
Os símbolos, né? Símbolo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são chamados de índios arábicos ou algarismo, né? Nós usamos mais a palavra algarismo. Usando esses símbolos, podemos escrever qualquer número natural. Começando pelo 0 e acrescentando uma unidade, obtemos a sequência dos números naturais, né? Então, tá, eu coloquei para vocês uma sequência. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Parei no 18. Nós não conseguimos fazer todos os números, certo? Então, ele é um conjunto infinito, né? Não tem fim, por isso que quando fazemos a sequência dos números naturais, usamos, se estamos falando de sequência dos números naturais, eu uso reticência, né? Que são esses 3 pontinhos no final, indicando que não tem fim, né? Porque sempre acrescentando mais um vai formar um novo número, né? Depois do 18, 19, 20 e assim por diante. Os números no dia a dia, né? O número está presente em quase tudo no nosso dia a dia, né? Quando se acordam, primeiro a gente quer saber, né? Que hora, né? Qual a hora agora, né? Se vai sair, quando vocês, né, estão estudando em casa, né? Quando ia para a escola tinha que saber o horário certinho para sair de casa. Agora tem que saber o horário certinho. Também porque vocês têm que assistir os vídeos, né? Que as professoras vão estar postando nos grupos de WhatsApp, né? E tá assistindo esses vídeos. Então, o número já começa lá, né? O horário que vai ter essas postagens, os dias da semana, porque nós temos que saber que dia é, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e agora sábado, né? Tem os vídeos, alguns sábados. Então, os dias da semana, nós estamos falando de números também. Então, o número está presente em quase todo o nosso dia a dia. Se a mamãe ou o papai vai ao mercado, né? Os valores dos produtos, né? Então, temos aí os valores dos produtos. Se vai ao posto de gasolina, né, de combustível, tá lá a plaquinha com os números, os valores de cada combustível, né? As medidas, temos que saber o dia da semana, tá lá o calendário, para saber o tamanho de um objeto, nós temos que usar a fita métrica, o metro, né? Peso dos alimentos, então tá tudo ali. Então tá no nosso dia a dia. Sai pelas ruas, tá as placas de sinalização de trânsito lá também, marcando com número, né? 100 km por hora, 80 km por hora. Tá lá a plaquinha marcando um objeto a 500 metros, a 200 metros. Então, o número está no nosso dia a dia sempre. Placa dos carros, de moto, né? O aparelho celular também é movido basicamente ao número, né? Você quer falar com alguém, com um parente, com os amigos, tem que saber o número, tem que ter o número digitado lá no seu celularzinho, para que vocês, né, possam ter essa comunicação. Então, o número está em quase tudo no nosso dia a dia. Agora, vamos escrever a sequência dos números naturais, contando de 1 a 1, de 1 em 1, temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, 20. E coloquei também as reticências, porque nós não podemos escrever todos os números, é impossível. Contando de 10 em 10, né? Então, se pede para vocês contarem de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, né? 70, 80, 90, 100, 110, 120 e assim por diante. Contando de 100 em 100, temos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, depois 1100, 1200, não é isso? Então, vocês observam, né, contando de 10 em 10, você vai pegar o número acrescentando um zero, de 100 em 100, 2 zeros, então estamos formando sequências de números naturais, certo? Então é isso, a aula de hoje chegou ao fim, bons estudos e até a próxima aula, certo?